Já estamos de volta e aqui com o nosso convidado, Rodrigo Caracas. Queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, sobre essa ideia. A gente, como bem mostrou aqui no primeiro bloco, teve agora o lançamento desse festival maranhense, né, de publicidade e propaganda. Como é que você vê esse cenário? Você vê isso como algo positivo para o mercado? Os festivais, né, sempre foram um grande incentivo à propaganda. Haja vista aí a existência de prêmio colunista, prêmio Caboré, isso já há muitos anos, né? Mas desde que a propaganda foi instituída, assim como o cinema, existem os festivais para incentivar os criadores a serem mais eficientes na sua arte de criar, né? E na propaganda não poderia ser diferente, como existe também o Oscar, no cinema existe também o prêmio da propaganda, que é a nível nacional seria o prêmio colunistas. Hoje nós temos também os profissionais do ano. E temos agora esse prêmio aqui no Maranhão, instituído, que eu achei isso aí uma iniciativa muito bonita, muito interessante do Sinapro, né? Agora comandado pela Zenaide, que está dando um grande impulso nessa questão do Sindicato da Propaganda do Maranhão. Bom, eu fiz essa pergunta pro teu filho ainda há pouquinho ali na matéria, a gente pôde ver, eu quero passar a bola agora para ti. Poxa, São Luís é um polo que toda vez a gente está vendo, está acompanhando de 10 anos para cá um crescimento muito positivo, de grandes empresas se instalando aqui em São Luís. Automaticamente há necessidade de você ter agências à altura que possa dar aí esse suporte necessário. Como é que nós estamos atualmente? Está tudo bem, tudo tranquilo? Estamos aí com grandes pensadores, uma equipe muito criativa hoje no mercado maranhense? Olha, é o seguinte, o mercado de propaganda ele vai evoluindo de acordo com o mercado que vai necessitar do serviço dessas agências. Então, claro que quando se fala de 40 anos atrás, a gente fala de menos veículos, de uma facilidade maior de inserção de mídia, né? Porque nós tínhamos um canal de televisão ou dois, então rádios eram poucas, então jornal 3, 4. Então, quer dizer, era muito mais fácil fazer mídia naquela época, porque você, na verdade, acertava com mais facilidade. Bastava pôr o comercial em uma determinada televisão, em determinado horário, e você já atingia... Era a única, ou seja, estava toda a cidade assistindo, todo o estado. Todo mundo estava assistindo televisão. Hoje você tem milhares de opções de mídia, não só nas TVs, que se deparam com uma grande concorrência de luta pelo horário, pelo Ibope, como também as mídias alternativas, de internet e uma série de coisas. Então é interessante a gente ver que houve essa expansão da mídia. Isso foi o grande fato que ocorreu mesmo na evolução da propaganda. E, no mais, essa questão do passado e do futuro, ou então do presente, o que eu posso dizer que, na verdade, o que existe é que os mesmos problemas de antigamente continuam existindo hoje, né? Apenas as tecnologias que estão diferentes, que estão melhoradas, que estão mais avançadas. Então, o que se tinha de dificuldade antigamente, continua se tendo dificuldade hoje. Os mercados estão crescendo, para os que estão começando hoje, está zero, né? Para os que estavam antigamente, o mercado hoje cresceu muito. É verdade. Tá? Agora, quando você está falando de 40 anos atrás, a gente está falando quando a propaganda ainda era ao vivo. Como é que isso acontecia, gente? Mas você tem noção do que uma propaganda está acontecendo ao vivo? Como é que era toda a sistemática para que, de fato, isso acontecesse? Bom, é o seguinte, é muito simples. Aqui nós estamos tendo um programa ao vivo agora, né? Só que nós não estamos decorando nenhum texto, então, naquele tempo a gente tinha que decorar um texto de 30 segundos e apresentá-lo ao vivo, né? E tinha que dar certo, tinha que dar certo, porque senão cortava, né? Então, muitas vezes eu estava com o nosso apresentador lá na televisão, a gente ficava de 6 até as 11 da noite e... Quando, às vezes, ele ia dizer o nome da loja, no final, ele passava de 30 e era cortado. Nossa! Então, às vezes, o comercial todinho era falar, compre isso e tal, porque tá barato, não sei o quê. Mas aí chegava no final, na hora de dizer o nome da loja, às vezes passava do tempo e cortava. Então, naquele tempo, você tinha que andar no tempo, era muito difícil, realmente, fazer comercial ao vivo. Mas você tinha um estúdio amplo, né, onde você colocava vários cenários de cada loja e de cada empresa que ia anunciar naquele dia. Então a gente só se locomovia e a câmera também era só uma. Então ela fazia o movimento. Ou seja, era um enquadramento único. Ela apenas andava, né, de um cenário para outro dentro do estúdio, mudando de empresa. E se era errasse realmente, o texto? Eu acho, se errasse o texto, cortava. O artista tinha que ser bastante, Ele tinha sempre aqueles 30 Geralmente segundos. Os apresentadores eram muito hábeis, né? Então eles conseguiam, eu me lembro até de um comercial de uma rede, né?
era a rede Mossoró, até acho que não existe mais. Mas o apresentador era o Luiz Paiva, na época, muito inteligente. E ele foi pegar na rede e dizer, essa aqui é... Aí quando ele pegou na rede, a rede rasgou, estava pregada assim E ele disse, essa aqui realmente não é uma rede Mossoró, né? Então, quer dizer, foi um improviso muito interessante na hora que saiu. Então, existiam milhares de gafes também que aconteciam, mas as pessoas procuravam se sair. Eu me lembro muito bem que uma vez um apresentador nosso, né, da Fox, chegou no meio do comercial e disse assim, e eu estava do lado da câmera de trás, né? Aí eu estava dirigindo e tal, e quando ele chegou no meio do comercial, ele disse, Rodrigo, esqueci o texto. Aí eu digo, vai lá, continua, diz o nome da loja. E eu também ao vivo, atrás da câmera. Aí ele, o nome da loja é Movelaria Imperatriz, eu nunca me esqueço. Mas é isso aí. Era pego por algumas circunstâncias. Porque para você que está em casa, hoje um comercial, hoje em dia ele é gravado, né? Tem um dia de preparação, texto. Hoje nós temos o recurso do TP. Na época já tinha, não? Não tinha telepronto. Não tinha o telepronto que a gente lê, né? O que você aí de casa está vendo diretamente, aqui na nossa câmera, a gente, através de um espelho, consegue ler algumas coisas. Então, hoje em dia, a tecnologia te ajuda de muitas formas, né? O teleprompter era uma dália. Que nem sempre funcionava, né? Porque às vezes você colocava a dália e você tinha que olhar para baixo ou para cima, né? Nunca você olhava para quem estava em casa. Você não conseguia olhar para a câmera, então, quer dizer, era uma coisa complicada por causa disso. Imagina, gente, hoje tem lojas que fazem, nossa, vamos chutar aqui 10 inserções ao longo do dia. Você imagina você fazer isso ao vivo. Então, realmente, a logística da coisa não devia ser muito simples. Agora, eu lendo uma entrevista, Rodrigo, eu achei aquilo muito fascinante. Se eu não me engano, o nome dele é Marcelo Lohalen, da Arteplan, uma grande agência brasileira. Uma grande agência brasileira. E ele, falando de uma campanha, eu bem me recordo que era da Volkswagen, onde ele estava colocando alguns critérios que a concessionária, que a marca, na realidade, atendia. E ele, naquele checklist, ele observou que ele fazendo 2 checklists, ele fazia o W, que é o símbolo daquela marca. Ou seja, algo ali corriqueiro, trivial e que acabou surgindo uma ideia muito bacana. E essa propaganda foi premiada, teve vários prêmios. Isso é uma coisa que acontece hoje com os publicitários, essa coisa de observar e de um detalhe, de repente, virar uma ideia fantástica? Na verdade, o processo criativo, ele começa com um brainstorm, né? Ou seja, você começa a pensar devagar sobre determinado assunto, sobre determinado produto, e você vai entrando num clima de pensamentos e de associação de ideias, até que finalmente a gente chega naquilo que a gente chama de eureka, né? É o grande insight, é o momento. Né? Quando... Então, nesse caso, quando ele ficou lá fazendo o brainstorm dele, fazendo as checagens, ele teve uma eureka, né? Que foi exatamente o símbolo da Volkswagen. Ou seja, a perspicácia é muito importante para essa profissão. Isso. Rodrigo, eu te agradeço a tua presença aqui junto com a gente, tá? Muito legal você hoje Eu junto que agradeço conosco. a oportunidade. Olha, uma carreira muito promissora. Já podemos antecipar para quem está assistindo a gente e que de repente quer entrar no mercado. Hoje passei o bastão da agência de propaganda para o meu filho, né? Foi o Daniel Carax, que estava na entrevista no início. E ele hoje comanda a Fox, foi a Fox que eu fundei, né? Exatamente em 1973, né? Então está fazendo um bocado de tempo, né? Então a gente vem acompanhando desde aí esse mercado. Muito legal. Gente, obrigada. A gente vai para o intervalo e volta já já com muito mais Chega Aí. Você não sai daí, não.